Está analisando esses cenários desde cedo. Clarissa, pode trazer um pouco mais da sua percepção sobre o assunto e olhar um pouco para a sua apuração, sua análise sobre Flávio Bolsonaro e a estratégia, a aposta do adversário de Lula de ser ele, o nome da direita, independentemente de quem venha atrás, ele tem se colocado como o candidato capaz de fazer frente ao presidente Lula. Tem adotado, portanto, Clarissa, uma estratégia agressiva de oposição direta ao governo do presidente Lula. Tainá, tem uma curiosidade grande em relação à estratégia do senador Flávio Bolsonaro, que se a gente for observar, ele está jogando muito fora da política tradicional. Ele não está fazendo aquela campanha que, nesse período, seria o esperado de um candidato. Ele faz um movimento que revive aquele plano de redes sociais que a gente viu marcar muito a campanha do pai dele, olha para fora do Brasil, faz uma mescla de movimentos que lhe permitem se firmar aí como uma espécie de anti-Lula, o antagonista principal do presidente Lula. E essas pesquisas, essas novas, tanto essa de hoje como também as pesquisas divulgadas aí no último fim de semana, consolidam muito esse cenário. Mostram um Flávio Bolsonaro que está conseguindo, diante do atual momento da política brasileira, tanto aproveitar para se fortalecer junto à direita, como também pegar embalo no desgaste do próprio presidente Lula. A prova de que ele está abocanhando parte do eleitorado que está incomodado com Lula, não necessariamente por mérito próprio, mas pelo demérito do campo adversário, é que quando ele sai de cena, e a gente tem, por exemplo, um segundo turno com Ratinho Júnior como candidato, o desempenho de Ratinho Júnior é altíssimo, o que reflete uma rejeição alta de Lula. Então, o voto que está sendo dedicado a Flávio Bolsonaro, que está permitindo esses cenários de empate técnico, tem, claro, uma parcela do bolsonarismo, que ele está conseguindo atrair aquela direita também um pouco mais moderada, tem um pouco do seu próprio movimento, mas um pouco ele está abocanhando os erros do próprio presidente Lula. E quando eu disse que ele faz uma política olhando para fora, que é curioso, é que um dos frutos que ele começa a colher agora é um movimento que ele começou semanas atrás, até alguns meses atrás, no comecinho do ano, quando ele fez uma série de viagens com o Eduardo Bolsonaro ali para o exterior, olhou inclusive para os Estados Unidos. Agora a gente começa a ter esse olhar para um Flávio Bolsonaro que chega com um discurso de combate ao crime organizado que casa com o trumpismo, tentando reatar, de certa forma, os laços com o governo de Donald Trump, que acabaram enfraquecidos na época do tarifaço. Então, são várias frentes de atuação de Flávio Bolsonaro que fogem muito do modo de fazer campanha de Lula. Lula não, ele fez aquela coisa bem tradicional, ele foi para o Nordeste, por exemplo, visitou alguns colégios eleitorais onde ele é mais tradicional, deu um jeito de reviver a sua base mais histórica e, ao mesmo tempo, fez grandes anúncios onde ele esperava conseguir mais popularidade. Por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mas esse resultado não está entregando no campo petista. Já a estratégia de Flávio Bolsonaro parece sim estar rendendo frutos consistentes nesse movimento dele de se firmar como antagonista de Lula, o que pode ter como consequência uma consolidação no campo da direita.